Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, João Lourenço e o MPLA sujam a imagem de Angola no mundo inteiro. Vice-presidente de Zanzibar condena a ação das autoridades angolanas. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula, você maniga. Mais uma vez eu digo aqui, o MPLA é um partido que não basta ver vergonha e já quer passar. Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok que é muito importante. Quero ver suas opiniões que isso ajuda bastante, porque só assim verdadeiramente conseguiremos derrubar todos os ladrões que andam a roubar o dinheiro público. Ué, queria ver suas opiniões, tá entendendo? É basicamente isso. Divulga sua marca aqui na nossa plataforma, faça como a Rosas Business Corporation. Então, desde já, sem mais delongas, sem mais curtocretas, vamos aqui para a notícia. Família, é isso mesmo. O MPLA não basta ver vergonha, que já quer passar. A Colômbia, ou melhor, os colombianos conheceram Angola de uma pior forma. Tá entendendo? Outros países que até que nem sabia que existiam na vida, conheceram Angola de uma pior forma. Por quê? Conheceram Angola que retém os dirigentes políticos opositores de outros países para simplesmente agradar o seu ego. Segundo ainda, a secreta angolana, os diplomatas não poderiam entrar no país porque João Lourenço não está no país. Mas João Lourenço é o dono do país, porra! Hein? Meu Deus do céu, velho. Autoritarismo, mano. Comunismo. Quando eu falo que são comunistas, vocês não acreditam. Todo comunista trabalha desse jeito, tem medo. Olha aqui, ó, família. A recusa da entrada de personalidades no aeroporto de Luanda mancha a imagem de Angola e cria um precedente negativo, afirma Agostinho Cicato. Em entrevista de IW África, o analista considera a situação um embaraço diplomático dos grandes. Sim. O impedimento de entrada de diversas personalidades em Angola, que ocorreu na quinta-feira, dia 13, no aeroporto 4 de fevereiro em Luanda, gerou polêmica e críticas à atuação das autoridades angolanas. Entre os afetados estavam convidados para um evento parcialmente organizado pela UNITA, o que levantou suspeitas sobre motivação política por detrás da decisão. A situação causou indignação dentro e fora do país, reacendendo o debate sobre o respeito aos direitos fundamentais e às normas internacionais de circulação. Para o analista político Agostinho Cicato, este episódio representa um embaraço diplomático para Angola e pode ter repercussões à sua imagem internacional. A DW África foi e questionou o que pensa sobre o que aconteceu no aeroporto internacional 4 de fevereiro em Luanda. Agostinho Cicato foi e respondeu, na verdade foi um mal para o país e um precedente bastante negativo. Isto coloca o país numa situação de embaraço diplomático. As entidades foram convidadas, foram observados todos os procedimentos normais, até porque para entrar em Angola não era necessário outros procedimentos, desde que o indivíduo tivesse um passaporte em ordem. No caso dos que pertencem à SADC, nem precisava de ter visto, saíram dos seus países e vieram a Angola e tiveram de passar vexame. Isto coloca o país numa situação má. É um mau sinal para o governo angolano. A imagem do país fica em xeque, questionou a DW. Agostinho Cicato respondeu, a imagem do país fica manchada até a imagem da economia do país. O presidente João Lourenço, nesta altura, é o presidente da União Africana. Portanto, tudo que pode acontecer no seu país são boas práticas para a atração de boa imagem. É isso que o governo tem estado a fazer, que lutar para passar a imagem positiva de Angola no estrangeiro. Portanto, isto aqui mancha e macula, em definitivo, a imagem de Angola. A DW África foi questionada de novo. Algumas pessoas tiveram longas horas de espera para serem autorizadas a entrar no país. Outras terão sido mesmo deportadas. Essa situação é ilegal? Agostinho Cicato respondeu, completamente ilegal, tanto ao nível de direito interno quanto ao nível de direito internacional. Afinal, essas pessoas não tiveram de fazer turismo. Eventualmente, há capricho de alguns que entendem que a determinadas pessoas não podem entrar no país, como é o caso de Venâncio Mondlane, por exemplo, que foi um grande opositor nas eleições moçambicanas passadas com a Frelimo, que é amiga do partido que está no poder em Angola. A DW África foi e questionou novamente. Acredita que o facto de o evento ser parcialmente organizado pela UNITA, da oposição em Angola, possa ter tido influência no que aconteceu? Agostinho Cicato respondeu, infelizmente, por mais que tenha sido algo ocasional, a conclusão que se pode chegar é essa. E se for isso, é muito mal para o país, porque o país não pode estar dividido com ressentimentos organizacionais.
Esses ciúmes políticos resvalam até para crimes, porque quando o Estado já impede direitos dos cidadãos estrangeiros em participar numa conferência, isso ultrapassa todas as linhas até da relação que tem e de contenda com o partido político da oposição e passa para o nível de direito da violação de direitos, até de personalidades. Isso não é bom, por tocar até individualidades externas. Isso belisca a imagem do país, o que não é bom, porque o país precisa de estrangeiro para virem a Angola, para virem investir e, portanto, para isso não precisa de existir essa atitude negativa que desincentiva qualquer um que queira vir para Angola. Fonte de DW África. Agora, o MZ News também traz aqui o comentário, né, dessa mesma situação do vice-presidente do Zanzibar, Othman Masoud Othman, que condena a postura do governo angolano de impedir a entrada de Angola de líderes da oposição de vários países para participar de um evento. Sim, ele estava no grupo de pessoas que ficaram retidas na quinta-feira no aeroporto de Luanda, 4 de fevereiro, por mais de 8 horas, sem assistência básica como alimentação. Para Othman, a imagem de África, enquanto um continente que se diz prezar pela unidade das suas nações, ficou manchada. As ações tomadas contra nós mancharam o espírito da União Africana, especialmente quando o presidente de Angola é o atual líder da União Africana, constatou. Mas diz tratar-se de um ato que merece repúdio de todos os cidadãos africanos e outras nações ao redor do mundo que valorizam e defendem o espírito de fraternidade estabelecido pelos fundadores do continente. O Fórum de Democracia na África, uma conferência internacional de alto nível, visava discutir a governança da democracia no continente. Assim como Othman, vários outros líderes optaram por regressar aos seus países face à postura de Angola, né, família? Fonte, como é que fala a MZ News. Eu vou deixar aqui algumas falas do Tero Simango, né, e outros manos também que falaram sobre a situação. Vamos lá ouvir aqui, por favor. A saúde, a democracia no nosso país não é boa. E uma das demonstrações foi que nós vimos ontem, ao ponto da nossa chegada aqui na República de Angola, concretamente no aeroporto de Luanda. Portanto, a democracia em África ainda é muito deficitária. É deficitária porque persistem ainda os tais chamados os partidos históricos, que julgam que são responsáveis pelas nossas vidas e julgam que os povos africanos têm dívida com eles. E isso não corresponde em nenhuma verdade. De que forma que este movimento pode despertar estes partidos históricos ou os povos destes países? Nós temos que acreditar e ter a certeza absoluta que o desenvolvimento nos nossos países, em particular no nosso continente africano, só será possível havendo alternância democrática. A alternância democrática é a única forma não só de garantir o desenvolvimento, mas sim, acima de tudo, a estabilidade e a paz nos nossos países. Portanto, a permanência desses partidos que julgam-se como históricos, como eternos, negando o direito e a liberdade dos povos de escolherem os seus legítimos representantes, torna-se grave. E também que fique claro, em democracia, ninguém tem a legitimidade absoluta. Porque em democracia, os povos escolhem os seus representantes. E esses representantes tornam-se legítimos num período definido. É por isso que estabelece os mandatos. Daí então, é importante se diga aqui, enquanto prevalecer essa situação de impedir a alternância democrática, quando prevalecer essa situação de impedir para que os políticos possam debater os seus problemas num ambiente de paz, num ambiente democrático, num ambiente sem perseguição, estaremos a semear o vento e a tempestade para o futuro. Portanto, é preciso que esses partidos que julgam-se históricos perceberem que ninguém poderá parar os ventos de mudanças. Ninguém. Já agora, é possível, vou particularizar a questão da nossa região, a SADC, é possível criar um modelo de desenvolvimento, ainda que com a ajuda, né, de líderes de outros continentes, né, que eventualmente farão parte deste, ainda que à distância, farão parte deste encontro, criar um modelo de desenvolvimento, quer dizer, sugestões
para acabar com situações como pobreza, questões de saúde no nosso continente, questões ainda débeis, possível sair daqui um modelo de desenvolvimento para os nossos países? Cada país deve estabelecer o seu próprio modelo. Mas há um padrão. Que é a democracia, que é o único padrão. Não há democracia para europeus, não há democracia para africanos, não há democracia para os asiáticos. Há democracia que é um padrão. E este padrão passa necessariamente pelo respeito da liberdade individual. Passa necessariamente pelo respeito da vontade popular expressa nas urnas. Esse é o padrão clássico, tem que ser respeitado. Agora, cabe a cada país, de acordo com as suas próprias circunstâncias, de acordo com a sua própria condição econômica, de estabelecer o seu respectivo modelo de governação. Mas há um padrão comum que deve ser respeitado. Como eu disse, não há democracia para europeus, não há democracia para africanos, não há democracia para asiáticos, muito menos para americanos. O padrão é o comum, que passa necessariamente por respeito das liberdades individuais e por respeito da vontade popular expressa nas urnas. Mas há uma coisa que eu gostava aqui de trazer, que as pessoas precisam de perceber a lógica das coisas. Eu achei estranho a detenção do Venâncio Mondlane no aeroporto internacional 4 de fevereiro, em Luanda. Eu achei estranho, por uma razão bastante simples, eu vou explicar aqui, e é preciso que as pessoas já percebam disso. O Venâncio Mondlane teria tido problema no aeroporto internacional do Maputo, quando saiu. O primeiro problema que ele poderia ter enfrentado seria exatamente com as nossas autoridades migratórias. Mas a partir da altura que ele deixa Maputo, que as autoridades migratórias nacionais deixam ele passar, o que Angola, as autoridades angolanas poderão ter feito era receber o Venâncio Mondlane e com a responsabilidade, eu devo aqui dizer, de assegurar a sua própria, de manter a sua própria segurança, porque ele já está num outro território, não é? Se do nosso lado saiu sem problema nenhum, então nós não estávamos aqui a ver problema. E é preciso a gente dizer uma coisa, o voo Maputo-Luanda tem duração de 4 horas de tempo. Queremos dizer o seguinte, que em 24 horas, um cidadão pode sair daqui para Angola e resolver os seus problemas e voltar para Moçambique. Mesmo se fosse no contexto desta inibição ou desta orientação da PGR, pode fazer lá 24 horas, que é um dia, podia fazer 48 horas, que são 2 dias, podia fazer 72 horas, que são 3 dias, e regressar a Maputo sem colocar em causa exatamente as orientações dadas pela nossa Procuradoria-Geral da República. O que eu senti em Angola é ingerência interna, porque se Moçambique, como país, tem problemas com o Venâncio Mondlane, se o regime ou o sistema tem problemas com o Venâncio Mondlane, não significa que isso deveria, isso não poderia, por exemplo, ultrapassar para os outros sem que haja um mandato, não é? Um mandato internacional para impedir que ele entre em Angola ou um outro país. O que nós sabemos, ele tem o passaporte nacional, as autoridades nacionais, quando apresentou o passaporte da saída de Moçambique, não deram o devido tratamento, chegou em Angola. É por essa razão, o que aconteceu ao longo do dia de hoje, quando a UNITA tomou conhecimento de que o Venâncio Mondlane, o Lutero Simango, o antigo presidente do Botswana, Ian Khama, estava lá, foram para coisa, procuraram saber qual é o problema, porque esses são os nossos convidados. Não eram convidados do governo angolano,
mas eram convidados para uma reunião que vai se realizar a partir da manhã em Benguela. Queremos dizer o seguinte, mesmo se haver aqui a necessidade do cumprimento dos 5 dias proposto ou imposto pela PGR, nós aqui ainda não estamos a ver qualquer tipo de problema. Então, é preciso que nós digamos de viva voz que os governos ao nível da região devem ter cuidado no tratamento exatamente destes assuntos. Por quê? Porque nós estaríamos a incorrer numa situação em que alguém, quando, por exemplo, é opositor no seu país e também vai criar agitação. Nós sabemos perfeitamente que o que se vive aqui em Angola, o que se vive aqui em Moçambique, os angolanos acompanham perfeitamente. E nós sentimos, quando houve de facto este período em que o Venâncio foi retido, e nós logicamente ficamos num contexto naquilo de que aqui o que está a acontecer é que o governo angolano, talvez em colaboração com as autoridades e tomando em conta esta figura controvérsia no contexto da política nacional, os outros se calhar sentiram incomodados de que a presença dele poderia de facto agitar os angolanos, mas até 15 horas, porque nós temos esta diferença horária, o fuso horário de 1 hora de tempo, até 15 horas de hoje, o Venâncio e os outros já haviam sido liberados desta retenção que tiveram junto. Mas com livre circulação em Angola, é isso? Logicamente. Garante-se a livre circulação. Não há nenhum problema que tem, porque se os angolanos entrassem, por exemplo, neste caso, seria na nossa ótica a ingerência. O que é uma ingerência? A ingerência é a gente traduzir aquilo que é o problema que nós vivemos no nosso país, como Moçambique, ser transportado para um outro país. Então, se as coisas são desta natureza, deixou-nos de facto bastante preocupantes, porque nós, como cidadãos moçambicanos, que estamos de facto a acompanhar o desenrolar do nosso sistema político, de facto deixava-nos a desejar quando nós tomamos conhecimento sem que haja, porque mesmo a própria PGR, no dia que o Venâncio saiu, disse que, independentemente daquilo que vocês, como cidadãos nacionais, estiveram à espera, eu tenho algumas interdições em que eu não posso levar mais de 5 dias sem poder comunicar. Então, o que é que nós queremos dizer com isso aí? Este indivíduo, enquanto não houver uma ordem judicial que diz que não deve sair do país, porque a partir da altura em que há uma ordem judicial pelo tribunal que impede que ele não pode sair, então a partir daí esse indivíduo é impedido e ao sair do seu país com uma ordem judicial, os problemas não é lá no país onde vai, começa a partir daqui de Moçambique. Queremos dizer o seguinte, as autoridades migratórias a partir do aeroporto internacional de Maputo teriam dito a ele que, senhor, você está impedido de saída de Moçambique. Nós não teríamos, de facto, assistido todo esse espetáculo que... Então, para si não faz sentido esta interdição? Não. Ou este impedimento de Venâncio Mondlane entrar em Angola? Não faz, mas ao mesmo tempo, Vasco Dava traz-nos aqui uma reflexão sobre Moçambique e Angola. Sabe por quê? Por uma razão bastante simples. Nós temos os angolanos como os nossos irmãos, que eles vêm aqui a Moçambique, vêm curtir, vêm passar férias, vêm cá fazer muitas coisas, incluindo os políticos angolanos. Okay.